Olá pessoal, nesse vídeo vai ser um pouco curto, que eu vou abordar dois problemas de coordenadas polares relacionados a integrais duplas. Então, o primeiro aqui esboce a região cuja área é dada pela integral abaixo e calcule. Bom, nesse aqui eu vou fazer primeiro a região. O θ está variando 0 a π sobre 2, né? E o R está variando de 0 até esse 4 cosseno θ. Bom, como é que a gente faz o esboço dessa região? Primeira coisa aqui, eu vou colocar um eixo aqui em cima, colocar assim. Esse aqui é o eixo R dos raios, digamos, quando θ é 0, né? Então, digamos aqui é o 0. Vou precisar só desse pedaço. E aqui é quando esse que eu coloquei aqui, pontilhado, é quando o θ é π sobre 2, né? Então você tem aqui o θ, né? Variando. E o R aqui nesse eixo dos raios. Quer dizer, o raio, eu coloquei um eixo de R igual, quando o θ é igual a 0, mas o raio ele vai mudando conforme ele for o tamanho dele, né? Como a gente vai ver agora. Basicamente, eu quero esboçar primeiro o R igual a 4 cosseno θ. O R igual a 0 é o raio igual a 0, então é o ponto 0. O ângulo vai variando, né? Então, o ângulo o θ está variando 0 até π sobre 2, então eu começo aqui com θ igual a 0, implica que nesse caso o R vai ser o cosseno de 0 a 1, então o R é 4, então essa parte aqui começa, digamos, aqui em 4. Você vai mudando os ângulos aí, né? Se você fizer o θ igual a, por exemplo, π sobre 6, né? Digamos assim, que é um ângulo menor, daí é 30. 30 graus, eu vou tentar esboçar aqui mais ou menos. Digamos que é aqui, né? O ângulo 30. Mais ou menos isso. Nesse caso, o R é cosseno de π sobre 6, raiz de 3 sobre 2, né? Vezes 4, 4 raiz de 3 sobre 2. 4 raiz de 3 sobre 2 é quase 4, né? É um pouquinho menor. Então, digamos que vem aqui, ó. Eu só vou colocar num outro ponto, um ponto vermelho aqui, ó. Esse pontinho vermelho. Vou colocar o π igual a π sobre 4, né? O R, é o θ, perdão, θ igual a π sobre 4, que é o ângulo de 45, significa que o R vai ser raiz de 2 sobre 2, né? Ou seja, 4 raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Esse também é um pouquinho menor que o 4 raiz de 3 sobre 2, então não sei exatamente o tamanho, mas digamos que vou colocar aqui, que 45 é metade, né? Não está bem metade. Não está tão perfeito aqui, mas digamos que está aqui. Aí vai indo até, por exemplo, θ é igual a π sobre 3, que é o 60. O R então fica 4 vezes meio, que é o cosseno de π sobre 3 é meio, né? Ou seja, dá 2.
2, né? R igual a 2, então é metade de 4, então se você pegar aqui esse ângulo aqui que é 60, ele vai estar aqui mais ou menos aqui, né? Ou mais ou menos, ou um pouco menos, talvez, olhando aqui, tem que melhorar a escala. Mas ó, você está percebendo que o gráfico, ó, vou colocar em verde, ou em amarelo, melhor. Ó, ele tá vindo aqui, ó, veio aqui, foi fazendo essa curva, até você chegar em θ igual a π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 a gente sabe que é zero, né? Então vem aqui, ó. Então ele faz essa curvinha aqui, ó. Ou seja, ela é metade de um círculo aí, com centro em 2, 0, né? X igual a 2, y igual a 0. Então esse daqui é a região R de integração. Bom, agora calcular essa integral de 0, opa, caindo. Integral de 0 até π sobre 2, a integral de 0 até 4 cosseno θ, R dr dθ. Mas basicamente é a área, né, dessa região. Bom, integrando em R, 0 até π sobre 2. Na verdade, aqui, ó, não, tem o θ. Então a gente vai precisar integrar aqui primeiro em R, então R quadrado sobre 2, de 0 até 4 cosseno θ, dθ. Então isso daqui fica integral de 0 até π sobre 2, 4, o R calculado em 0 a 0, né? Então fica só 4 ao quadrado, que é 16, cosseno ao quadrado de θ dividido por 2 dθ. Reescrevendo aqui, eu vou reescrever aqui, eu vou colocar o 8, né? 16 dividido por 2 dá 8, integral de 0 até π sobre 2, de cosseno ao quadrado, a gente lembra que cosseno ao quadrado, né, de θ pode ser escrito como 1 mais, né, cosseno de 2θ dividido por 2. Estão lembrando isso aí? Então isso daqui a gente pode escrever como 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2 dθ. A gente pode colocar o 2 aqui para fora, dividindo por 8 dá 4. Eu vou já calcular essa integral, né, integral de 1 de dθ é o θ, mais calcular a integral de cosseno de 2θ, isso aqui é o seno de 2θ dividido por 2, porque se você calcula a derivada, né, a derivada do seno é cosseno, vezes o 2θ dá 2, né? Então, dividido com 2 de baixo dá 1. De 0 até π sobre 2, então isso daqui dá 4, o θ calculado 0 é 0, seno de 0 é 0, então fica só 4 π sobre 2 mais o seno de π sobre 4, na realidade, né? Que é 2θ, 2 vezes π sobre 2, isso tudo dividido por 2. Então aqui fica 2π mais o seno de π sobre 4 acho que eu falei que π sobre 4 é errado, né? π sobre 2 vezes 2 dá π só. Aqui não é π sobre 4, aqui é π. Aí o seno de π é 0, né? Então acaba dando mesmo 2π. O resultado. Se você fizer o cálculo aí, né? O disco de raio 2
tem área 4π, né? Como é metade, dá 2π, então faz sentido. Bom, segundo aqui, use integrais duplas para encontrar a área da região do primeiro quadrante limitada por r igual a 1 e r igual a seno de 2π, 2θ, com θ variando de π sobre 4 a π sobre 2, né? Bom, primeira coisa aqui, o r varia de 1 até esse seno, ou seno até 1, né? Na verdade, o seno fica entre menos 1 e 1, então, na verdade, é de seno de 2θ, r e 1. Essa aqui é o correto. E o θ varia de π sobre 4, perdão, até π sobre 2. Se você pegar em termos de região, né? O r igual a 1, eu vou começar com r igual a 1, é essa parte aqui, ó. O primeiro quadrante, né, que está falando. Então, essa parte aqui. 1 e 1. Então, essa é o r igual a 1, ou seja, qualquer ângulo que você pegue aqui, ó, vou colocar em cinza, ela dá sempre 1, né? Aqui. Só que não é essa região, né? A região que se pede é entre esse r igual a 1 e o r igual a seno de 2θ. Com θ variando de π sobre 4 a π sobre 2, ou seja, π sobre 4 é 45, né? Ou seja, dessa parte aqui, ó, vamos aqui, essa parte aqui, ó, vou colocar o ângulo está variando aqui nessa parte. Eu vou começar então com o próprio π sobre 4, né? Quando θ é igual a π sobre 4, como é que fica? O r é igual ao seno de π sobre 2, né? E o r igual a seno de π sobre 2 é 1. Então começa aqui, ó, nesse ponto, eu vou colocar em vermelho aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui. Eu vou colocar um do meio, um ângulo aí, que seria o π sobre 3, né? Θ igual a, não sei se π sobre 3, π sobre 3 que é o ângulo que a gente conhece, né? Que é um pouquinho acima aqui, que é o 60. Então, R fica seno de 2π sobre 3, e o seno de 3π sobre 3, se você olhar ele dá um pouquinho a mais em termos de seno, né? Ele dá, se você olhar no círculo trigonométrico, ele é 90 mais 30, né? Então, ele é mais ou menos, na verdade, o mesmo valor que o seno de π sobre 3. Positivo e o cosseno que fica negativo. Nesse sentido, o seno de π sobre 3 me dá raiz de 3 sobre 2, se não me engano. Ele é um pouquinho menor que o 1, né? Então ele dá um pouquinho para baixo aqui. Um ponto mais ou menos aqui, né? É o tamanho do raio, um pouquinho menor que 1. E o ângulo tá o ângulo de 60. Aí se for fazendo, escolhendo uns ângulos aqui, colocar em alguma calculadora, você vai chegar no seguinte gráfico aqui. Essa aí, na verdade, é um pouco conhecida, né? Essa é a rosácea de 4 folhas, se eu não me engano. Ela dá uma coisa assim, desse tipo aqui, ó.
Ele vem aqui e encosta. Então a região R, no caso, é essa daqui. Essa é a região no primeiro quadrante aí, limitada por esses ângulos, né? O θ começa em π sobre 4, que é aqui nesse pontinho aqui, eu vou colocar em amarelo, e vai até π sobre 2, que é aqui. Então esse aí é a variação do ângulo, e o R está variando aí conforme o 1, que mantém fixo, né? Que é o raio do círculo aí, de raio 1, e essa rosácea, que é essa partezinha aqui abaixo do círculo aí. Então, em termos de cálculo, calcular a área, isso é fácil, né? A gente já tem a região aqui, ó. Eu vou colocar, vou riscar aqui em verde melhor. Essa parte aqui, ó, a região. Encontrar a área aí é fácil, né? A gente faz o θ variar de π sobre 4 a π sobre 2, e o R variar de seno de 2θ até 1. E aí eu coloco o elemento de área, nesse caso. Então vou escrever aqui a integral, a área, nesse caso, de R, né? Fica a integral de π sobre 4 até π sobre 2, e a integral de seno de 2θ até 1, de R, dr, dθ. Bom, então eu continuo aqui, integral de π sobre 4 a π sobre 2, a integral dessa RdR fica R quadrado, vou colocar o meio aqui fora, né? R quadrado sobre 2, calculado de seno de 2θ até 1, dθ. Então aqui ficou, vou colocar o meio aqui fora, integral de π sobre 4 a π sobre 2 de 1 menos seno ao quadrado de 2θ, dθ. Bom, lembrando de novo que o seno, eu falei que o cosseno ao quadrado era meio de 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, aqui também dá para fazer com seno ao quadrado, né? Só que aí, como tem o 2θ, muda um pouco. Então, seno ao quadrado, eu vou colocar de alfa, ele é 1 menos cosseno de 2α sobre 2. Então, lembrando dessa identidade aqui. Então, essa integral aí, a gente pode escrever isso aí como integral de π sobre 4 até π sobre 2, de 1 menos, assim, 1 menos 1 menos cosseno aqui, o alfa, no caso, vai ser 2θ, cosseno de 4θ sobre 2. Tudo aqui, dθ. Bom, isso aqui então fica meio da integral de π sobre 4 até π sobre 2 de, fazendo a conta aqui, né? 1 menos meio mais cosseno de 4θ sobre 2, né? dθ. Voltando aqui. Separando aí os termos aí. Ou seja, a gente chega no meio da integral de π sobre 4 até π sobre 2. 1 menos meio dá meio, mais cosseno de 4θ sobre 2 dθ, que por sua vez a gente coloca mais um meio aqui em evidência, ficou 1/4
da integral de π sobre 4 até π sobre 2 de 1 mais cosseno de 4 θ d θ, e aí calcula essa integral, né? 1/4 é θ mais aí de novo seno de 4 θ dividido por 4 de π sobre 4 até π sobre 2. Que é a derivada do seno me dá cosseno vezes o derivado de 4 θ em relação ao θ dá 4, né? Então é por isso que dá essa integral. A primitiva é essa. Então aqui é 1/4 π sobre 2 mais seno 4 vezes π sobre 2 é 2π, né? 2π dividido por 4 menos π sobre 4 menos o seno de π sobre 4. 1/4 π sobre 2 menos π sobre 4 é π sobre 4, né? Seno de 2π é 0. Seno de π é 0. Então, a nossa área aqui fica π sobre 16. Essa seria a área. Bom, esses são exercícios relacionados às coordenadas polares. Espero que isso ajude aí vocês nos próximos estudos. Até a próxima.